Você vai ouvir agora uma mensagem ministrada na Igreja Luz do Mundo, que com certeza edificará muito a sua vida. Domingo passado, nós tivemos a oportunidade de compartilhar. Eu comecei a falar a respeito da forma com que a informação vem até os nossos corações, da forma com que nós estamos sendo bombardeados nesse tempo, de informações que por trás dessas informações existem intenções, e em todo o tempo isso tem afetado, tem desfalecido, tem trazido ao coração de muitos desânimo. E aquilo que Deus ministrou ao nosso coração foi que uma palavra lá de Jeremias, Lamentações de Jeremias, que diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a nossa esperança é o Senhor, amém, querido? Ele é quem governa as nossas vidas, amém? Mas nesses dias, né, de descanso, de festa, eu fiquei pensando, todos os anos nós começamos o ano com muitas metas. Quem faz aquela relação de metas para o começo do ano? Dia 2 de 2016. Primeira coisa é o regime, né, irmãos? Que a consciência ficou pesada da virada, né? Tanta ceia, tanta confraternização, todo mundo já vem com a primeira meta, né? O ano que vem eu vou fazer um propósito. Mas eu fiquei pensando em tantas coisas que nós colocamos como alvo, como expectativa, como aquilo que nós queremos alcançar. E eu fiquei imaginando que muitas vezes nós queremos um resultado diferente nas nossas ações, mas nós continuamos fazendo a mesma coisa. E nós temos um entendimento que se nós queremos um resultado diferente, nós precisamos fazer de forma diferente. Se nós queremos um resultado diferente, precisamos fazer de uma forma diferente. Mas quando eu estava meditando na palavra e perguntei para Deus: Deus, mais um ano se inicia, como que nós devemos viver esse ano? Qual que é a sua expectativa em relação a nós? Porque a nossa expectativa normalmente nós colocamos, mas qual é a esperança, a expectativa? Posso dizer expectativa, não esperança, mas qual a expectativa de Deus em relação à sua igreja? Qual é a expectativa do Senhor em relação aos teus filhos, a nós? O que o Senhor espera que nós possamos fazer esse ano? Porque muitas vezes nós traçamos os nossos alvos, metas, objetivos, mas será que a gente pergunta a Deus: o que o Senhor quer de mim nesse 2016? O que o Senhor espera que eu possa fazer nesse ano de 2016, para o Senhor, para o teu reino, para aquilo? Qual é a sua expectativa em relação a nós? E eu sempre faço isso porque nós estamos na frente, na condução de uma igreja. E esse ano, em agosto, nós vamos completar 17? 16. Completamos 15 o ano passado. Eu já estou até perdido com essa questão de ano. Nós vamos completar 16 anos de nascidos como igreja. E eu sempre fiz uma pergunta a Deus: qual é a sua expectativa em relação a nós? Eu costumo dizer que abrir a porta da igreja é a coisa mais fácil do mundo. Você reúne 12 pessoas com a intenção, faz ali um estatuto e abre. A coisa mais difícil do mundo é você manter uma casa, uma igreja aberta, vivendo debaixo daquilo que Deus espera desse lugar. Qual é o propósito de Deus para esta igreja, nesse lugar, nessa cidade? Qual é a expectativa do Senhor em relação à vida da igreja Luz do Mundo na cidade de Uberlândia? E eu queria te fazer essa pergunta. Você já fez essa pergunta para o Senhor? Qual é a expectativa dele em relação à sua vida? Troca uma ideia com a pessoa que está ao teu lado. Você já fez essa pergunta aí para a pessoa que está... Pergunta para ela. Você já perguntou para Deus? O que Deus espera de mim?
Qual a expectativa do Senhor em relação à minha vida? Porque Deus tem um propósito ao nosso respeito. Você crê nisso, queridos? Amém? Às vezes nós dizemos assim: Senhor, mas eu não tenho nada. Nós começamos, quando ouvimos alguma coisa ao nosso respeito, ou talvez ouvimos algumas promessas de Deus em relação à nossa vida, porque é muito fácil, às vezes, falar da pessoa, de outros, mas falar de nós mesmos, tem gente que tem dificuldade. E receber uma palavra ao seu respeito, você dizer: olha, realmente, eu fico me imaginando Gideão, quando Deus chega para Gideão e fala: homem forte e valoroso, e ele: ai, levanta-te, porque eu vou te usar. O homem estava lá escondido no buraco, no lagar, e ele começa dizendo: olha, eu sou o menor, eu sou da família mais pobre, eu sou o menor da minha casa, e ele começa se justificando diante de Deus, dizendo que ele não era apto a fazer algo pelo Senhor, e Deus tinha um plano a respeito da vida dele. O nosso desafio talvez seja grande em compreender a forma com que Deus quer e trabalha. Ele quer trabalhar e trabalha com as nossas vidas. E eu vivi uma geração, eu vivi um conflito durante muitos anos, quando a primeira vez eu ouvi uma palavra dizendo: olha, Deus, existe um chamado pastoral sobre a sua vida. E eu confesso aos irmãos que durante 8 anos eu trabalhei, pastoreei e lutei muito no meu entendimento como que eu iria um dia abandonar a minha vida profissional. Eu sei que na vida de cada um de nós existe um momento que nós temos que entregar a Deus o nosso Isaac. Quem já viveu isso aí? Amém? Chega uma hora que Deus pede a nós algo muito significativo. E eu tive um entendimento que eu tinha que entregar o Isaac, queridos. E quando eu vim, eu entreguei o Isaac, o quartinho, o carrinho, o coeiro, as fraldas. Eu abri mão de tudo. E durante 5 anos, eu vivi de tempo integral na casa do Senhor. E eu comecei a entender, e depois de 5 anos eu recebi uma palavra, aonde uma pessoa disse para mim: eu te vejo atuando fora da igreja. Deus vai usar a sua capacidade profissional para trazer recursos para projetos assim, e liberou uma palavra. E eu não precisei fazer força. Eu costumo dizer, eu venho de uma área que eu trabalhei há muitos anos com minha vida profissional na área de pecuária. E quando eu entendi o que Deus estava me chamando para a obra, lá em casa não tem lugar de pôr uma botina na sapateira. E eu andava de bota a vida inteira. Eu falei: agora só tem espaço para tênis e sapato. Porque eu entendi que era um tempo de eu renunciar todas as coisas da minha vida profissional e vir para a obra do Senhor. O tempo se passou, eu recebi uma palavra, Deus me traz de volta para atuar na área profissional. E eu falo que o maior desafio foi voltar depois de quase 8 anos. Fisicamente não é a mesma coisa, né? Trabalhar de segunda a sexta, igreja, final de semana e também durante a semana, e administrar tudo aquilo que Deus tem nos dado. Mas o tempo foi passando e nós vamos crescendo no entendimento e no conhecimento da palavra e compreendendo realmente da forma com que Deus quer nos usar. Eu comecei a entender que a minha oportunidade de poder pregar o Evangelho, eu comecei a ir a lugares que eu nunca iria como igreja, que eu nunca teria acesso a governos, em amplas áreas, que eu talvez nunca conseguiria chegar ali como um pastor de igreja. Mas como profissional, Deus foi me levando para lugares que precisava muito mais do que um pastor. E Deus me deu oportunidade, e tem me dado oportunidade, de ir a pessoas, a falar de pessoas, de encontrar famílias que, olhando por fora, parece que está tudo bem. E Deus vai me conduzindo, me pondo em lugares, colocando em lugares aonde Ele tem me levado. Hoje, existe uma maturidade e uma compreensão a respeito daquilo que é o reino de Deus. Quando
Deus fala a respeito que Jesus diz que Ele veio para implantar o reino de Deus. E eu comecei a entender que Deus nos usa de muitas formas. Eu entendo que alguns Deus chama para tempo integral na casa do Senhor, eu sou convicto disso. Mas também entendo que muitos de nós vamos servir a Deus, e aí um conflito por muitos anos, aonde eu vivi, ou melhor, depois de me converter, eu via pessoas tendo uma conduta ética, profissional, fora dos períodos de igreja, e no final de semana era tudo santo, mas de segunda a sexta só Jesus na causa. E eu comecei a entender que Deus nos chamou para sermos homens e mulheres de Deus aonde nós fomos plantados, e trazer a cultura do reino de Deus, aquilo que nós acreditamos, os valores, aquilo que é bom, aquilo que é de bom grado, aquilo que é saudável, aquilo que é de boa fama. Nós, cheios da essência de Deus, podemos estarmos em lugares para transformar os ambientes onde Deus nos coloca. E às vezes nós ficamos esperando acontecer algo que vem, um sobrenatural, alguma coisa, o céu se abrir e alguém dizer: olha, eu vou te usar lá onde você está. E às vezes o nosso comportamento, eu costumo dizer isso, que eu escutei uma coisa que gravou em meu coração, dizendo: olha, pregue o evangelho, se for necessário, fale. A nossa postura, a nossa atitude, a nossa forma de nos comportarmos, muitas vezes grita em um testemunho de alguém que tem algo diferente, que tem um brilho nos olhos diferente, que tem uma conduta diferente, que tem um sentimento pelas pessoas diferente, que se posicione às vezes em situações, em momentos oportunos, de forma diferente, não com oportunismo, mas com a oportunidade de poder trazer salvação, trazer uma palavra de fé. E eu passei a entender. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu passei a entender que Deus nos chama do jeito que nós estamos, aonde nós estamos, e não necessariamente vai nos arrancar de todo o processo para nos trazer para um tempo integral. Como também acredito que para alguns Deus chama e os traz para tempo integral, porque é necessário isso também. Mas o que eu quero dizer é que Deus nos chama do jeito que estamos, aonde estamos, para que nós possamos transformar esse ambiente. E a pergunta é: o que você tem para que Deus possa fazer uma obra? Jesus trabalha muito nessa questão, porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós não nos sentimos capazes, sim ou não? Outro dia, deixa eu te contar uma história. Outro dia eu fui chamado a uma reunião na prefeitura, e lá estavam lá o presidente de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, 2 países africanos de língua portuguesa. E eu falei: Deus. E lá dentro havia algumas pessoas interessadas naquela visita. Ali tinha um diretor de uma concessionária de implementos e máquinas agrícolas brasileira, que estava ali para vender. Existiam ali alguns políticos, umas outras pessoas interessadas naquele país. E eu falei: Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu pensei na hora: nós temos uma ONG, vou perguntar para esse presidente, para a gente entrar lá, ver o que ele pode nos ajudar. E eu fiquei pensando, o que eu podia fazer? E na hora o Espírito Santo veio, trouxe meu coração, e eu falei para ele é um primeiro-ministro, o país não tem presidente. E eu disse para ele: senhor primeiro-ministro, eu estou aqui para dizer para o senhor que eu represento uma associação, e nós queremos doar para o seu país algumas matrizes para começar o rebanho de pecuária do seu país. E todo mundo ficou olhando, parado, assustado. E eu falei para ele: e eu como produtor, eu como um gestor e como alguém que trabalha na área de projetos de pecuária, eu quero doar um projeto de pecuária para o seu país, um projeto completo.
E ele ficou me olhando assim, parado, porque todo mundo ali queria alguma coisa daquele homem. Todo mundo queria uma oportunidade de tirar alguma coisa dali. E eu entendi que naquele momento não era momento de tirar nada, de sim oferecer alguma coisa. E isso está desenrolando, e as coisas vão acontecer. E eu não sei se vias profissionais, ou vias igreja, ou ONG, de que forma será, mas Deus vai usar aquilo que nós temos na mão para entrar naquele país, para poder levar o evangelho àquelas pessoas, independente por meio da minha pessoa, independente por meio de um projeto social, ou independente de uma igreja, independente daquilo que for. Deus me deu uma direção para que naquela hora, a única coisa que eu tinha nas mãos, Deus me fez usar, e acredito eu, da forma certa, que vai prosperar. E quando eu estava pensando nessa tarde, Deus trouxe ao meu coração aquilo que Jesus fez em meio a uma multidão. Existia mais de 4.000 pessoas ali, quase 5.000, mais do que isso. E a palavra de Deus diz que aquelas pessoas tinham fome. Elas tinham fome. E Jesus disse que não deveria despedir aquelas pessoas sem que antes desse comida para elas. E aí surgiu uma pergunta: o que nós temos aí? O que você tem? O que você tem para oferecer para resolver esse problema? E alguém disse: olha, tem um garoto aí. Esse garoto tem 5 pães e 2 peixinhos. E de uma quantidade ínfima, pequena, de mantimento. Jesus alimentou 5.000 pessoas. Aquele garoto tinha algo que mal dava para ele, mas dentro daquilo que ele tinha, Jesus fez um milagre. Houve um determinado momento na história que Moisés estava no meio de uma situação a qual o povo de Israel estava cativo no Egito. E Deus chama um homem que, segundo a palavra, tinha problema para falar, fugido de um assassinato, escondido, trabalhando em meio às ovelhas, exercendo ali uma profissão, exercendo ali um papel para sustentar sua casa. E no momento onde Deus se manifesta a Moisés, faz uma pergunta para ele, e diz: Moisés, e ele diz: Senhor, abra comigo, Êxodo 4, vamos ler. Êxodo capítulo 4. Deus o chama e Moisés responde: e se eles não acreditarem em mim? Deus estava chamando Moisés para ser a pessoa que iria confrontar o faraó e reivindicar a saída daquele povo do cativeiro. E Moisés responde: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou em uma serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão,
o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Deus pergunta para Moisés: o que você tem na mão? Nós temos algumas profissões que a maneira com que a pessoa se veste, os instrumentos que a pessoa usa, a gente sabe direitinho o que é que ela é, sim ou não? Amém? Às vezes você olha para um militar fardado, você sabe que ele é um militar, fácil de distinguir. Às vezes você vê uma pessoa de branco e logo se entende, né, aonde ela está, às vezes onde ela está, que ela é um profissional da área de saúde, é um médico, um dentista, alguém dessa área. E aquilo que nós, às vezes, a forma com que nós nos vestimos, ou a forma com que nós trabalhamos, né, não é regra, mas às vezes a gente vê as pessoas de terno, você fala um advogado, qual que é o instrumento dele? Uma caneta, né? E assim existem várias profissões que falam muito a respeito daquilo que realmente as pessoas são, outras não, mas grande parte delas fala a respeito disso. Quando Deus fala para Moisés: o que você tem na mão? Ele fala: eu tenho uma vara. O que a vara de Moisés significava? A vara de Moisés falava da profissão de Moisés. Todo pastor tinha um cajado na mão. Todo pastor tinha ali uma ferramenta para poder separar, para trazer a ovelha para perto dele, para curar, para cuidar, para espantar os lobos. E o cajado falava a respeito da profissão de Moisés. A vara, falando a respeito da profissão, falava a respeito do sustento. De que Moisés vivia? De que um militar vive? De que um médico vive? Fala a respeito da sua renda, da sua posição, da sua profissão, do seu recurso. E também fala a respeito da sua influência, do seu campo de atuação, a área aonde ele trabalhava. Ele era um pastor de ovelhas. E Deus pergunta para Moisés: Moisés, o que você tem? E ele falou: eu tenho uma vara. A vara falava a respeito da identidade de Moisés, quem que ele era. A vara falava quem era Moisés, daquilo que ele fazia. E a vara falava qual era o papel do Moisés naquela sociedade. Ele era um pastor, a qual pastoreava para sustentar a sua família. E a vara falava a respeito da identidade, quem ele era realmente. Ele era um pastor de ovelhas. E a pergunta é: Deus, primeiro vem uma afirmativa, Deus quer trabalhar conosco. E às vezes nós nos achamos muito ínfimos, muito pequenos, não capazes de fazer algo. Mas a pergunta é: o que você tem na sua mão? O que você tem nas suas mãos? A nossa identidade, aonde Deus nos plantou, a capacidade que Ele nos deu, a condição que Ele nos deu, é para que nós possamos glorificar o nome dEle, porque tudo, até o ar que nós respiramos, vem do Senhor. E quando nós entendermos isso, nós vamos entender que Deus quer nos usar aonde nós estamos, com aquilo que nós temos e com quem nós somos. De uma forma muito simples, aquela situação, Deus falou para Moisés: me dá o que você tem. E quando Moisés lança a vara, ela se transforma numa serpente. Daí a pouco, Moisés lança essa vara, ela se transforma numa serpente. E daí a pouco, na palavra, se você decorrer nesse texto, você vai entender que a vara é chamada de vara de Deus. Era Moisés sendo instrumento de Deus. A partir do momento que Moisés se entregou, Deus começa a trabalhar na vida dele, através da vida dele, com aquilo que ele tinha, com aquilo que ele era, com aquilo que ele representava onde ele estava. E eu quero te chamar a atenção para isso essa noite.
A pergunta que eu fiz: Deus, qual é o papel? O que o Senhor espera dessa igreja nessa cidade? O que o Senhor quer que realmente nós possamos fazer que seja relevante? O que Deus quer fazer através da minha vida, através da sua vida, através da vida de cada um de nós? Porque a desculpa normalmente aqui dizendo: eu não estou pronto, eu não estou preparado. E nós falamos muito a respeito disso durante o ano, porque nós temos entendido que Deus tem dado a oportunidade de crescimento a cada um de nós, independente da área de atuação que nós estamos. Hoje nós somos cercados de ferramentas para crescer, para sermos relevantes. Mas naquele primeiro momento, o que acontecia com Moisés, até ele entender o que Deus queria fazer através dele, ele estava correndo com dificuldade de fala. Quando Deus o chama, ele quis botar o irmão na frente do negócio para ir com ele. Mas Deus, na sua simplicidade, dentro daquilo que ele era, na sua identidade, naquilo que ele representava para aquela sociedade, para aquilo que ele tinha, ele entrega tudo e se lança ao Senhor, para que Deus pudesse começar a fazer um milagre através da vida de Moisés. E eu quero te perguntar: o que você tem hoje? É o suficiente para que Deus possa começar a fazer um milagre através de você, para que Deus possa começar a transformar a sua casa, para que Deus possa começar a alcançar a sua família, para que Deus possa começar a mudar o ambiente do trabalho onde você está, para que Deus possa começar a transformar todos os lugares aonde Ele tem te colocado, para que as pessoas sejam salvas, para que haja salvação, para que haja uma cultura do reino de Deus, para que haja uma transformação da nossa nação. A maneira, o nosso comportamento, a forma com que nós atuamos, isso transforma o ambiente, isso transforma uma realidade. Agora, isso nas nossas mãos talvez seja muito pequeno, mas nas mãos do Senhor, Deus pode fazer um estardalhaço com a sua ou através da sua vida. Você crê nisso, queridos? Amém? Deus pode mudar um ambiente, Deus pode transformar um bairro, Deus pode transformar uma família, Deus pode trazer salvação, Deus pode tirar uma multidão do cativeiro. Basta que haja disposição de entrega. O momento aonde Deus pede a Moisés, ele só tinha uma vara, simples assim. Mas essa vara lançada em Deus se tornou a vara de Deus. E essa vara de Deus fez com que em todo tempo Deus usasse Moisés com a vara de Deus para cumprir o propósito, tirar o povo de Israel do cativeiro do Egito. Vara na entrada do Mar Vermelho, o Mar Vermelho abre. As pragas, Moisés levantava o cajado, o cumprimento delas. E cada um desses momentos, Moisés se transformou na vara de Deus. Amém? Eu tenho certeza que há uma expectativa no coração de Deus ao nosso respeito. Eu tenho certeza que há uma expectativa do seu coração a respeito de Deus. Mas dentro da nossa leitura, da nossa dificuldade, das nossas limitações, nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos pequenos, nós nos sentimos inferiores, e às vezes nós dizemos: não, isso não é para mim, mas eu não sei, mas eu não posso, mas eu não consigo. Mas quando nós nos entregamos a Deus, Deus começa a fazer um milagre através da sua vida. Amém? Eu quero orar nesse momento e pedir a Deus que essa palavra entre no teu coração, porque nós precisamos de um momento nessa nação de transformação. Nós precisamos de uma transformação política, sim. Nós precisamos de uma transformação, queridos. Eu acho que a maior transformação que o país precisa passar é por uma transformação ética e moral. E a palavra de Deus nos dá a referência para que qual é o modelo do reino e a sua justiça. Porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas.
A hora que nós entendemos que nós somos uma simples vara na mão do Senhor, a hora que nós nos lançamos em Deus, Deus pode fazer uma transformação tremenda ao nosso respeito. Deus pode fazer algo muito grande através da sua vida, e também pode fazer algo para você pareça pequeno, a começar num ente querido, alguém da tua casa, alguém ao teu lado, para que ele possa abrir os olhos para a salvação, porque a palavra de Deus diz que há celebração e festa quando há um sequer salvo. Agora, além de uma salvação, Deus pode transformar uma nação, Deus pode transformar uma cidade, um país. Eu creio nisso, e Deus quer te usar onde você está, a partir do momento que nós entregamos o que temos, através de 5 pães e 2 peixinhos, 3 peixinhos, 2 peixinhos, Jesus fez uma grande multiplicação, através de um coração entregue a Deus. Deus salvou Israel do cativeiro, Moisés, através de um coração temente a Deus, Deus confrontou profetas de Baal e os demais que afrontavam a palavra de Deus naquela época, e usou um Eliazinho, um homem poderoso. Deus usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. E a palavra de Deus diz assim: se você quer ver um milagre, lança teu pão sobre as águas, e depois de alguns dias você o recolherá. Lança o teu coração em Deus, para que Deus possa fazer da tua vida um milagre, possa fazer da tua vida algo para transformar essa nação, algo para transformar a sua vida, a tua casa, as pessoas do teu lado, o ambiente a qual nós somos colocados. E é isso que o Senhor espera, acredito eu, de nós para esse tempo. Um coração quebrantado, um entendimento, porque quando nós ouvimos e compreendemos aquilo que Deus quer de nós, a palavra de Deus diz que nós juntamos, e quando nós nos ajuntamos com um só propósito e um coração, eu vou colocar aqui uma casa. Quando uma casa se curva, às vezes a mãe luta, às vezes o pai luta, mas quando a casa se curva aos pés do Senhor para orar em unidade, Deus move o céu e a terra, porque a palavra diz que aonde nós tivermos mais de um em teu nome, tudo que nós ligamos na terra é ligado no céu, tudo que nós desligamos na terra é desligado no céu. Esse é o poder manifesto de Deus através da igreja, e Deus quer nos usar aonde quer que nós estejamos. Deus quer trabalhar em nós, que às vezes nós não nos sentimos dignos, mas é na nossa simplicidade, na nossa pequenez, na nossa necessidade, é que Deus pode operar um milagre. Basta que haja uma entrega. Está aqui a vara, e ela se transformou na vara de Deus, a voz de Deus no meio de um povo, para tirá-los, conduzi-los e levá-los para as promessas de Deus. Amém? Nós podemos ser essa voz, nós podemos ser essa vara. Basta que você entregue a sua vida nas mãos do Senhor para Ele trabalhar. Amém, queridos? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero orar, ó Deus, pela tua igreja, por cada um que o Senhor trouxe aqui essa noite, para que o Senhor possa abrir o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente, e podemos, ao compreendermos essa palavra, que haja no nosso coração disposição, como houve na vida daquele homem, de entregar a vara. A vara falava da identidade de Moisés, a vara falava da rede de influência, o lugar que ele trabalhava, a vara falava do sustento, da vida profissional dele, e ele entregou tudo, ele entregou a vara nas mãos do Senhor. Que em primeiro lugar nessa noite haja na nossa vida uma entrega, para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, declarando que Ele é Senhor e Salvador, declarando a sua soberania. Que essa noite seja uma noite de entrega, que essa noite seja uma noite de rendição. E para aqueles que já entregaram, ó Deus, saiba que essa noite é uma noite
para fazer da vida de cada um aqui um exponencial nesse ano que nós entramos, um exponencial, ó Deus, na nossa casa, um diferencial, ó Deus, na nossa família, um diferencial no ambiente em onde nós estamos colocados, ó Deus, que haja uma entrega de corpo, que haja uma entrega, ó Deus, do nosso coração, que haja uma entrega da nossa vida profissional, que haja uma entrega, ó Deus, da nossa vida financeira, que haja realmente uma entrega, uma disposição, para que o Senhor possa, ó Deus, fazer em nós e através de nós um milagre, ó Deus, sermos, em nome do Senhor Jesus, a vara de Deus, a voz que fala no deserto, sermos, ó Deus, aqueles que podem transformar uma nação, ó Deus, a começar do mais velho ao mais novo aqui essa noite, que haja um despertar da parte do Senhor, de compreendermos, ó Deus, que o Senhor nos chamou para fazer diferença, e às vezes nós nos sentimos diminuídos diante dos nossos problemas, diante dos nossos desafios, mas que essa noite o Senhor abra os nossos olhos para compreender, abra o nosso coração, a nossa mente, para podermos, ó Deus, entregarmos no Senhor, como varas, ó Deus, como aquilo que nós representamos, as nossas vidas, e que o Senhor possa, ó Deus, nos transformar num milagre, numa vara, Senhor, num homem, numa mulher, num varão, numa varoa, ó Deus, de Deus, num milagre de Deus, chamado como vara de Deus, para onde tocar, ó Deus, trazer prosperidade, para onde trocar, trazer cura, aonde ministrarmos a palavra, traga salvação, por onde quer que nós possamos ir, que haja transformação no ambiente, que haja, ó Deus, mudança, e que em nome de Jesus, que a igreja do Senhor possa entender essa palavra, ó Deus, possa, ó Deus, discernir, compreender quem somos no Senhor, para transformar a realidade do nosso país, para transformar a vida das pessoas, para vivermos a plenitude, ó Deus, que o Senhor quer que nós possamos viver. Entendo, ó Deus, que naquele tempo, a situação de Israel não era boa, eles eram escravos do Egito, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, nos levantarmos como varas, como milagres do Senhor, para transformar, ó Deus, o ambiente de escravidão, escravidão espiritual, escravidão física, emocional, ó Deus, escravidão de corrupção, escravidão, ó Deus, de todo o âmbito, que nós possamos sermos levantados pelo Senhor, como varas de Deus, para transformar o ambiente a qual nós somos colocados. E eu te oro, Pai, e te peço em nome do Senhor Jesus, que essa noite o Senhor mova isso nos nossos corações, o Senhor mova isso na vida de cada um, que possamos saber que no pouco que somos, no pouco que temos, se nós entregamos, o Senhor faz um milagre através daquilo que o Senhor tem nas mãos, ó Deus. E eu te oro e te peço por isso em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada na Igreja Luz do Mundo. Para adquirir outras de nossas mensagens, ligue 0 Operadora 34 3226 5642. E que Deus te abençoe.